poucos versículos, porque o texto todo que eu vou usar é bem grande, mas nós pretendemos ser bem sucintos naquilo que vamos ministrar nesta noite. Antes mesmo que eu leia, talvez você pergunte: pastor, mas você vai ministrar no livro de Números, tem certeza? É muito raro você ouvir alguém pregando no livro de Números. Só falta ler bastante ele, que acha muita coisa para pregar. É que não é o tipo de livro que você abre de qualquer jeito e já acha algo para pregar. Tem que ler de verdade, tem que ler, tem que entender a história. Mas é algo maravilhoso que nós vamos compartilhar nesta noite. O capítulo 32, o versículo 1 diz assim: e os filhos de Rubem e os filhos de Gade, ou seja, os rubenitas e os gaditas, tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer, ou Jazer, e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleade, e Sebam, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Até aqui, queridos, porque o texto que eu vou usar é quase todo o capítulo, a base do texto. Então eu vou ler só até aqui. O tema dessa ministração nesta noite, o título, se você quer um título para anotar, o Espírito Santo colocou em meu coração assim: mantendo as bênçãos sem abandonar a promessa. Mantendo as bênçãos sem abandonar a promessa. Por que isso, irmãos? Mesmo antes de eu entrar no texto, é muito fácil para nós, e nós temos muito esse hábito. Por favor, me dê toda a tua atenção de presente. Eu digo me dê, na verdade não é para mim, é para o Espírito Santo, porque Ele quer ministrar algo no teu coração. Eu até quero pedir aos irmãos que estão lá na porta, por gentileza, queridos, não permita que ninguém fique lá fora, a não ser que seja um caso muito grave. Todos os irmãos venham para cá, fiquem mais aqui, e que não fique muita gente lá fora, porque nós precisamos que todos ouçam com alegria e com entendimento a palavra de Deus. As crianças saíram, sobraram algumas cadeiras vazias aqui, então tem posições confortáveis para que os irmãos possam se assentar. A gente nem precisa que tenha tantas pessoas em pé lá, acho que tem uns 4 lugares aqui na frente, ou 5, então tome lugares e me ajude a pregar nesta noite. Quanto mais sede da palavra você tiver, mais a palavra flui. Quanto mais fome da palavra você tiver, mais ela vem. Aleluia. Mantendo as bênçãos sem abandonar a promessa. Todos nós pedimos ao Senhor, oramos, e normalmente o começo da nossa fé, a primeira percepção de fé que nós temos, o primeiro degrau da fé, a primeira medida da fé que todos nós recebemos, ela está baseada, ela está ligada, está linkada necessariamente, na maioria das vezes ou predominantemente, a nossa medida de fé, a primeira medida de fé, ela está ligada às bênçãos que queremos do Senhor, que precisamos do Senhor e que Ele nos dá com alegria. A nossa primeira medida de fé está normalmente vinculada àquilo que nós precisamos, às nossas necessidades. As bênçãos de Deus, não somente as bênçãos, porque bênção é uma palavra, quando Deus diz: "Sê tu uma bênção", e tudo aquilo que você põe a mão é abençoado porque você é uma bênção. Mas além das bênçãos, aquilo que a bênção gera, que são os recursos, a saúde, a boa família, a riqueza natural, os bens materiais, os amigos, uma boa igreja para congregar e tantas outras coisas, uma boa casa, um bom carro, a harmonia no lar, são recursos, são dádivas de Deus, e a nossa fé começa normalmente baseada nisso. Mas o que o Senhor tem para nós, via de regra, à luz da Bíblia toda, sempre é algo muito maior. O que o Senhor tem para nós é uma promessa. O que o Senhor tem para nós não são apenas bênçãos terrenas, até porque a Bíblia diz que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, para Deus, nós já fomos entronizados com Cristo e hoje estamos entronizados com Ele. E por isso a Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso chamado no Senhor aponta para algo muito maior.
E eu começo essa ministração fazendo essa introdução para lembrar, querido, que muitas vezes, muitos de nós, muitas famílias se entregam ao Senhor de coração, por entender que só no Senhor terão vidas abençoadas, por entender que só no Senhor terão vidas do jeito que se sonha, porque há no coração de todo ser humano um desejo, uma sede de Deus, e esta sede de Deus, ela não é compreendida. O nosso racional, deturpado pelo pecado, deturpado pela cultura do mundo, ele nos faz entender que a nossa sede de Deus, a nossa necessidade de Deus, na verdade é a necessidade das coisas que Deus tem para dar. E por isso a nossa primeira medida de fé está vinculada às coisas que Deus dá. E Deus dá as coisas com alegria, e não é pecado, pode pedir. Mateus 7,7 diz isso. Mas neste texto nós vamos aprender nesta noite que Deus tem muito mais do que isso. Ele nos dá as bênçãos como se fosse um agrado, e na verdade é um agrado de um pai que ama e tem prazer de dar aos filhos. Todo pai dá presente aos filhos, mas ele sonha com algo muito maior para o filho. Então Deus dá as bênçãos, mas ele tem uma promessa, e nós temos que ter cuidado para não perdermos a promessa por causa das bênçãos. Como eu ia dizendo, muitas famílias, muitas pessoas se entregam a Deus e vão com tanta sede ao pote, com tanta vontade de bênção, vão tanto em busca de bênçãos, que quando elas alcançam algumas bênçãos que elas desejavam, como elas não estão olhando para a face do Senhor, como elas não estão olhando para a promessa de Deus, como às vezes elas nunca entenderam, nunca aprenderam sobre as promessas e foram ministradas apenas sobre as bênçãos, então quando elas recebem aquelas bênçãos, aqueles recursos, elas perdem o foco, elas se voltam apenas para aqueles recursos, para aquelas bênçãos, e elas dizem: para mim está bom, Deus é bom comigo, glória a Deus por isso, cheguei onde eu queria. E aí ela fica estagnada, e às vezes passa pouco tempo, ou mais tempo, ou muito tempo, e ela começa a perceber que ela está perdendo inclusive aquelas bênçãos. Mas o que é pior que isso, mesmo desfrutando aquelas bênçãos, mesmo desfrutando daqueles bens, daqueles recursos, de uma boa família, e tudo isso é bom, nada disso é pecado, pelo contrário, é muito bom, mas ela começa a sentir o vazio do mesmo jeito, porque aquele vazio não vai ser preenchido com bênçãos, não vai ser preenchido com coisas, não vai ser preenchido com recursos. Aquele vazio, ele clama pela promessa, e a nossa promessa é a promessa de arrebatamento. A nossa promessa é a promessa de reinar com Cristo no milênio. A nossa promessa é a promessa de entrar na eternidade com Cristo. E é também a promessa de hoje desfrutar a terra prometida, que é viver em intimidade com Deus, adorando ao Senhor, viver uma vida celestial e não apenas uma vida terrena. Embora Deus tenha prazer em abençoar a nossa vida terrena, mas a promessa de Deus é que nós tenhamos uma vida mais elevada. Por isso Ele diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que eu vejo nesse texto? Eu vejo nesse texto duas tribos, na verdade 2,5 tribos, a tribo dos filhos de Rubem, ou de Ruben, a tribo de Gade, dos filhos de Gade, e meia tribo de Manassés, o filho de José. Lá na frente o texto vai mostrar isso, que quando eles chegaram à beira do Jordão, ou próximo do Jordão, e eles estavam prestes a entrar para a terra prometida, a Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra da promessa, eles perceberam que aquela terra aquém do Jordão, aquela terra antes do Jordão, era uma terra abençoada, era uma terra de gado, era uma terra boa, era uma terra apropriada para criar gado, para criar ovelhas. E o texto mostra que essas tribos estavam abastadas com muito gado, muita ovelha, estavam enriquecidas. Essas 2,5 tribos, a tribo de Rubem, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles estavam abençoadíssimos. Deus já o havia abençoado com muito, mesmo antes de entrarem na terra prometida. E a minha aplicação nesta noite, eu quero que você acompanhe, para que nós não gastemos muito tempo. O Senhor tem para nós uma promessa lá na frente, algo glorioso, como eu disse, arrebatamento da igreja, entrar no milênio com Cristo, reinar por 1000 anos, e depois entrar na eternidade com Cristo. Mas Ele tem também prazer em nos abençoar agora. Qual é o perigo, pastor? É isso que nós vamos ver nesse momento aqui. Se você voltar no capítulo 31, 30, você vai perceber que esse pedido
de Rubem, de Gade e de Manassés era um pedido justo, era um pedido até legítimo, porque eles vinham de um momento em que Deus tinha dado uma tremenda vitória para eles sobre os midianitas. E quando eles venceram os midianitas na direção de Deus, com a mão do Senhor sobre eles, e isso era bênção, isso era recurso. Quando eles foram abençoados pelo Senhor e venceram os midianitas, eles tomaram os bens dos midianitas. Se você olhar para o texto, você fica espantado, porque são milhares e milhares de cabeças de boi. É engraçado falar cabeça, né? Porque era o boi inteiro. Mas milhares e milhares de gado, milhares e milhares de ovelhas para cada uma das tribos. Muita. As 12 tribos tinham muito. E eles se sentindo abençoados e se sentindo muito abençoados, e percebendo que aquele lugar era bom para desfrutar as bênçãos, eles chegam e fazem uma proposta para Moisés. Eles dizem: Moisés, nós estamos extremamente abençoados, nós temos muito gado, nós temos muita ovelha, e nós percebemos que esta terra, embora não seja a terra que Deus nos prometeu, mas essa terra é uma terra boa para gado. Permita-nos, pois, que fiquemos aqui nesta terra com o nosso gado, com a nossa riqueza, com as nossas bênçãos, e que não atravessemos o Jordão e que não precisemos entrar na terra prometida. Eu preciso introduzir rapidamente essa mensagem com esse raciocínio para você entender. O Senhor tem te abençoado muito, Ele tem te dado, e se Ele não deu ainda, Ele está te dando hoje, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, receba recursos do Senhor, saia daqui abençoado, seja próspero financeiramente. Eu ministro isso para você, firmado na Bíblia e na palavra de Deus, ou seja, firmado na cruz de Cristo, porque não tem problema. Deus me autoriza a fazer isso. Saia daqui nesta noite e feche bons negócios. Saia daqui e amanhã arrume um bom emprego. Seja abençoado, seja cheio, seja farto daquilo que Deus tem para te dar. Isso é bom, e eu profetizo e abençoo isso em nome de Jesus para a tua vida. Então receba nesta noite, não fique triste, não fique preocupado que o pastor não vai ministrar a bênção. Estou ministrando agora já, estou pregando para você. Seja próspero, seja abençoado, receba muito de Deus. Mas cuidado, porque tem um detalhe: você não pode se focar naquilo que Deus te dá, você precisa continuar focado nele. Você tem que cuidar para não trocar o abençoador pelas bênçãos. Você tem que ter cuidado para não trocar aquele que dá a bênção pelas bênçãos que ele já te deu. Porque quem tem o abençoador tem todas as bênçãos, e quem tem as bênçãos pode estar sem o abençoador. Olha o que aconteceu. Eles vinham de um momento de vitória, e eles vêm aqui de um momento bonito, em que houve muita purificação entre os soldados, houve consagração, porque eles vinham da guerra. Então eles estavam realmente santificados, estavam num momento muito apropriado. Nós não estamos falando aqui de pecado. Embora, se alguém tiver com problema com pecado nesta noite, receba perdão, arrependa-se e receba perdão. Mas essa ministração não é sobre pecado nesta noite. É sobre desfrutar das bênçãos sem abrir mão da promessa. E quando eles dizem isso para Moisés, Moisés fica bravo com eles. Moisés diz assim, a Bíblia diz: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja e ficarei vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? E aí Moisés descreve uma cena toda que aconteceu num tempo lá atrás. E quando a gente vai lá para o versículo de número 14, versículo de número 15, melhor dizendo, ele diz assim: se vós vos virardes de segui-lo, de seguir ao Senhor, ou seja, se vocês deixarem de seguir o Senhor, também Ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Moisés estava dizendo para eles: se vocês não seguirem o Senhor agora, se vocês se virarem as costas porque já estão cheios de bênçãos, Deus também vai deixar vocês no deserto. E pior do que isso, vai destruir a todo esse povo, porque Deus tratava com todo o povo. Deus não tratava só com uma tribo, ou só com outra, ou só com duas tribos, ou 2 tribos e meia. Deus tratava com todo o povo. E Moisés, como bom líder, com direção de Deus, Moisés chama a atenção deles.
E uma coisa que é muito forte aqui é porque Moisés já começa direto com uma pergunta: irão os vossos irmãos à peleja e vocês vão ficar aqui por um acaso? Queridos, deixa eu começar aplicando algo para a minha vida e para a tua vida. Primeiro para a minha, porque quando eu li, e como eu gosto de dizer, eu não leio a Bíblia para achar uma mensagem, eu leio a Bíblia para me alimentar dela. Eu aprendi isso, e à medida que eu me alimento dela, de vez em quando o Espírito Santo me faz parar, e Ele diz: esse é o texto que você vai ministrar. E tem texto que eu luto com Deus uns 3, 4, 5 dias ou mais. Esse foi um deles. Eu falei: não, Deus, números não, pregar em números. E Deus falou: esse é o texto. Sabe qual é o problema? Deixa eu ministrar para a tua vida como eu fui ministrado. Às vezes, quando nós estamos abençoados, a primeira coisa que nós fazemos é: deixa eu ficar aqui na boa. Quem está com problema, que vá para o jejum. Quem está com problema, que vá para a oração. Quem está com dificuldade, quem tem problema, que vá orar, que vá jejuar, que vá consagrar. Eu estou de boa, Deus já me deu. Não sou eu que estou com problema na família, vai Ele. E Moisés pergunta: por um acaso vocês vão deixar os vossos irmãos irem lutar e vocês vão ficar aqui? E aí Moisés ministra sobre a vida deles, e Moisés deixa bem claro no versículo 15: se vocês virarem as costas e deixarem de seguir o Senhor, Ele também vos deixará. E aí escuta, querido, a primeira verdade que eu quero aplicar nesta noite, com muita força, com muita responsabilidade. São apenas 3 tópicos, apenas 3 verdades que eu quero compartilhar. E a primeira verdade que eu quero compartilhar é que para mantermos as bênçãos, desfrutarmos as bênçãos, sem abrir mão da promessa, nós precisamos aprender a seguir o Senhor sempre. Não importa quantas bênçãos você tenha, não importa quantas bênçãos você não tenha, não importa o quanto Ele já te deu, querido, e também não importa o quanto Ele não te deu. O segredo, o primeiro passo para você continuar sendo abençoado pelo Senhor, sem perder a promessa que Ele tem para a tua vida. Tem gente, e já nós vamos entender algumas coisas, tem gente que perde a família por causa das bênçãos, dos recursos. Tem gente que perde o casamento por causa dos recursos. Tem gente que perde o ministério por causa dos recursos. Tem gente que perde a saúde por causa dos recursos. Tem gente que perde a promessa de Deus para algo tão glorioso porque prefere ficar desfrutando dos recursos. Sabe por quê? Porque à medida que é abençoado pelo Senhor, a primeira coisa que Ele faz, Ele puxa o freio de mão, o freio estacionário, e diz: para mim já deu. Eu já achei o que eu queria, eu já busquei o que eu queria. Eu prego isso com tranquilidade nesta noite, irmãos, porque eu sei que você que está aqui nesta noite não é assim. Você que está aqui nesta noite, você está aqui porque você quer mais de Deus. Você está seguindo ao Senhor. Você continua olhando e perguntando: Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Mas eu prego isso nesta noite para você, esse primeiro tópico como um alerta. Essa primeira verdade: você precisa seguir ao Senhor todos os dias, não importa o quanto Ele já te deu. Você precisa continuar orando e dizendo: Senhor, para onde é para ir? Para onde eu vou? Qual é a terra? Qual é o caminho? Queridos, é necessário ter esse entendimento. Não é porque Deus respondeu a tua oração, não é porque Ele respondeu o desejo do teu coração e Ele faz isso com prazer. Salmo de número 37 diz: alegra-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas é para se alegrar nele. Não é porque Ele já deu o que você queria que você vai deixar de segui-lo. E quando eu digo deixar de segui-lo, irmãos, não é ficar parado apenas olhando, apenas no culto, glória a Deus, aleluia, que eu estou de boa. Não, seguir é caminhar. Seguir é se mover, seguir é não ficar parado, seguir é dizer: Senhor, onde agora? E onde hoje? Para onde eu vou? Hoje eu oro, amanhã eu jejum, depois eu faço outro jejum. Agora eu vou na casa de quem falar de Jesus? Agora eu falo para quem? Agora eu oro pelo meu filho, agora eu oro pelo meu parente, pelo meu sobrinho. É seguir ao Senhor. Seguir não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Deus te chamou para você marchar com Ele. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e então siga-me. O segredo é seguir o Senhor. Muitas pessoas foram muito abençoadas, desfrutaram de muitos recursos do Senhor, mas pararam na caminhada, deixaram de seguir o Senhor e sofreram os prejuízos. Sabe por quê? Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz: se vocês deixarem de seguir o Senhor, Ele também vos deixará no deserto.
E o deserto é lugar de prova, deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar difícil. Por que tantos homens de Deus, até mesmo pastores, presbíteros, evangelistas, alguns com tanto nome, foram abençoados, se tornaram conhecidos, estavam abastados? Nós temos aí um cantor agora, que eu não vou falar o nome, nem precisa, porque ninguém conhece ele. Falou tanta besteira esses dias, e dentre elas uma que ele disse foi isso: Deus já me deu muito, não tem nem cabimento eu ficar aqui cantando para vocês. Sabe de nada, o inocente mesmo, porque Deus deu recursos para ele, Deus teve prazer em abençoá-lo. Ele acha que ele é o bom, ele acha que ele não precisa mais olhar para Deus, ele tem que olhar para aquilo que Deus deu. Eu vi uma parte da besteira que ele falou. Ele diz assim: eu tenho tanto dinheiro, tanta coisa, que nem meu empresário sabe, nem meus músicos sabem. Ah, Deus sabe, Deus conhece até o fio de cabelo. Não me importa se ele tem dinheiro nas Ilhas Caimãs, porque elas podem afundar com dinheiro e tudo. Querido, se ele não seguir o Senhor, se ele não se arrepender, não se converter do seu mau caminho, não orar, não buscar a face do Senhor, ele vai ficar no deserto. Qual é a primeira verdade, pastor? É jamais deixar de seguir o Senhor. Pastor, como é que segue ao Senhor? Comece a orar aí, comece a falar com Ele, comece a dizer: Senhor, eu quero te seguir. Se você disser para Ele, Ele te mostra. Se você disser para Ele, Ele te toma pelo braço e Ele mesmo te leva. Não é difícil, não é difícil, não é difícil seguir o Senhor. Quem quer seguir o Senhor? Quem quer seguir o Senhor é só dizer eu quero, e Ele leva pela mão, Ele leva. Você não precisa se preocupar, porque Ele leva. Ele vai dizer: vem comigo, filho, que eu vou te mostrar. Vem comigo que eu vou te mostrar o que eu tenho para te dar. E Ele te dá mais. Mas você não para de segui-lo. Não para de segui-lo. Obrigado, Jackson. O segredo é jamais deixar de seguir ao Senhor. Eu repito para ficar gravado no teu coração: não perca a promessa de Deus por causa das bênçãos. Não pare de seguir o Senhor. Eu falo isso porque nós temos pastoreado pessoas que buscaram a Deus com tanta sede, mas por causa das bênçãos, e assim que receberam as bênçãos, pararam de seguir o Senhor. Não pare de seguir o Senhor. São apenas 3 verdades, vá com elas no teu coração nesta noite. Uma vez que você entende que vai seguir o Senhor, eu não vou ficar lendo o texto, porque não há tempo. Mas uma vez que entende que tem que seguir o Senhor, é interessante porque quando Moisés disse: vocês não podem deixar de seguir o Senhor. Até porque quando você deixa de seguir o Senhor, o texto lá em cima mostra que quando você deixa de seguir o Senhor porque está abençoado, você desanima o teu irmão, você desacorçou o teu irmão, você se torna uma pedra de tropeço para ele, você gera um mal para ele. E como diz o texto, você pode fazer com que Deus venha com juízo sobre ele porque parou, sobre você porque parou. Não, querido, não seja má influência para o teu irmão. Continue marchando, continue seguindo o Senhor. Mas eles entenderam que o Senhor, isso é glorioso. Não era pecado o que eles estavam pedindo. Não é pecado pedir: Senhor, eu gostei desse lugar, eu gostei desta casa, eu gostei dessa terra, o Senhor já me deu, eu quero ficar aqui. A questão é entender a direção de Deus. Quando Moisés diz assim para eles, eles respondem: então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para os nossos filhos, ou para as nossas crianças. Deixa eu ministrar uma segunda verdade tão forte para você. Eles entenderam que eles precisavam seguir o Senhor, que eles não deixariam de seguir o Senhor. E já você vai ouvir como é linda essa história. Porém, quando se recebeu muito de Deus, quando se recebeu todos os recursos de Deus, e você precisa continuar seguindo o Senhor, mas você quer tomar posse daquela terra onde Ele já te deu, onde você já está bem. Se Deus já te deu boa família, te deu teus filhos, te deu casa, te deu bom emprego, boa profissão, tem segredos. Eles aprenderam e eles declararam uma verdade muito grande. Eles disseram assim: não, Moisés, fica tranquilo, nós vamos edificar aqui nesta terra currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, nossos filhos. Lá na frente vai mostrar as mulheres, as famílias. E eu orei sobre isso e o Espírito Santo compungiu o meu coração de uma forma tão linda. Porque quando ele fala de edificar currais para o gado, ele está falando de algo para proteger os bens materiais.
proteger os recursos financeiros que Deus deu, a casa, o carro, a empresa, o emprego, a finança como um todo, a profissão. E ele diz: currais para o gado, mas para as famílias, ele diz: edificaremos cidades. Meu Deus, queridos, é tão forte isso, porque tem gente edificando currais para as famílias e cidades para o gado. Tem gente que inverte aquilo que Deus deu. A família é bênção, as coisas também são bênção, mas na hora de desfrutar, de guardar essas bênçãos e continuar olhando para a promessa e marchar com o Senhor, tem que entender a diferença. Para os bens você constrói currais, mas para a família, para os filhos, sejam eles biológicos, sejam eles adotivos, sejam eles espirituais, você precisa edificar cidades. Qual é a diferença, pastor? Curral é apenas uma cerca para prender, para ficar tudo parado lá dentro, para que o gado não saia, para que as ovelhas não saiam. Cidade não é um curral. Numa cidade se constrói casas, numa cidade se constrói muros, numa cidade se constrói ruas. Cidade é um lugar diferente de curral. Pastor, e como é que se constrói um curral? Porque você precisa, se Deus já te deu bênção, você precisa valorizar as bênçãos que Ele te deu e saber guardá-la, saber preservá-la, não desprezar aquilo que Deus deu, cuidar com zelo daquilo que Deus deu. E o Espírito Santo me trouxe hoje, enquanto eu orava, o Espírito Santo me trouxe algumas coisas. Quais são os materiais para se construir um curral? Eu não vou falar dos materiais próprios lá, mas eu vou falar hoje na aplicação aqui, no sentido de aplicação para as nossas vidas, para nós preservarmos os nossos bens materiais, as nossas finanças, empregos, empresas. Nós precisamos de pelo menos 3 componentes. Claro que nós poderíamos citar muitos, mas nós precisamos, o Espírito Santo trouxe ao meu coração com muita força hoje à tarde, nós precisamos de pelo menos 3 componentes. O primeiro deles é trabalho. Tem que ter coragem de trabalhar, continuar trabalhando. Pastor, você vai falar sobre trabalho? Não, só para lembrar, porque a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje, amém? A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. Nós temos que trabalhar, tem que ter coragem de trabalhar. Como diz o nego, tem que levantar cedo e gastar a sola do sapato, tem que gastar os pneus do carro, tem que gastar a saliva. A língua não gasta não, viu? Tem que gastar a saliva. Aliás, era bom que a língua gastasse. Deixa pra lá, tem gente que quer economizar um pouco da língua, mas a saliva que gasta, a língua não gasta. Primeiro, para construir currais, para guardar as bênçãos materiais que Deus deu, nós temos que continuar trabalhando. Segundo, nós temos que ter honestidade. São alguns princípios que preservam as bênçãos materiais. Tem que se trabalhar com honestidade, com seriedade. Aleluia. Terceiro, tem que trabalhar com fidelidade. E daí a fidelidade inclui tanta coisa, e eu não estou aqui hoje para pregar sobre isso, mas é também fidelidade em relação a ajudar o próximo, fidelidade em relação a não ser avarento, fidelidade em relação a contribuir com suas ofertas, fidelidade em relação a contribuir com seus dízimos. É claro que dentro de um entendimento, não porque alguém pediu, mas porque se tem noção de que Deus já deu, e porque Deus já deu eu vou dar. Tem que ser fiel ao patrão, tem que ser fiel ao cliente quando se tem empresa, tem que ser fiel ao chefe. São pelo menos 3 componentes. É claro que nós poderíamos falar de muito. Assim se cercam os bens, com trabalho, honestidade e fidelidade. E o Espírito Santo pode ministrar muitos outros princípios para você. Eu só citei esses 3. Mas agora eu quero falar que para os filhos se edificam cidades. E eles edificaram cidades. Uma cidade não tem pelo menos 3 componentes. Pelo menos naquela época. Hoje também, mas está muito avançado. Mas o que significa edificar cidade para os filhos? Uma cidade precisa ter casas, precisa ter ruas e precisa ter muros. Assim eram as cidades: casas, ruas e muros. O Espírito Santo me levou a entender para que tem ruas. Porque as pessoas precisam ter liberdade, a família precisa ter liberdade. Liberdade no Senhor, liberdade de ir e vir, liberdade de se alegrar com o coração do Pai. Precisa ter comunicação, comunhão um com o outro. Uma família precisa de comunhão, precisa de comunicação. Uma família precisa ir e vir.
Uma família não pode ser presa, estagnada. Uma família precisa se assentar à mesa. São as ruas da cidade e as casas. A casa fala da proteção, do conforto, do lugar onde se alimenta, do lugar onde se descansa. Uma família precisa disso, precisa de conforto, precisa de proteção, precisa ser alimentado pela palavra de Deus. É na casa que se tem intimidade da família. Por isso que para a família se constrói cidade, se edifica cidade. E para que precisa de muro, pastor? Claro que hoje as cidades não são mais muradas, mas na época era imprescindível que uma cidade fosse murada, porque o muro falava da proteção contra o ataque que viria de fora. E como é que se constrói muros numa família, numa cidade que você constrói para a família? Muro se faz com oração, muro se faz com jejum, muro se faz com entrega ao Senhor. Deixa eu repetir para você: a tua família precisa de cidades edificadas, precisa de uma cidade edificada, precisa de casa, um lugar aconchegante onde se tenha comunhão, um lugar aconchegante onde se tenha alimento. Eu não estou falando só do arroz e feijão da carne, eu estou falando desse alimento. O que é que você tem alimentado a tua família? Com o quê? Uma família precisa ter um lugar, uma referência, ela precisa ter uma identidade, saber onde ela mora, onde ela dorme, onde ela acorda. Tem gente que confundiu tudo. A casa não é mais casa, a casa virou um curral. Mas eu não quero ficar muito tempo nisso, porque o Espírito Santo é que ministra em cada coração. Uma vez que eles entenderam, nós vamos edificar currais para os nossos bens e vamos edificar cidades para as nossas famílias. Cidade fala de coabitação entre pessoas. Os currais ficavam para fora. Uma vez que se entendeu essa segunda verdade, eles caminham para a terceira verdade, que é necessário para que se desfrute as bênçãos do Senhor, sem abrir mão da promessa e sem perder a promessa. Quantos estão ligados que Deus tem promessa para a sua vida? Você não pode esquecer isso. Aleluia, diga: Senhor, obrigado porque o Senhor tem promessa para mim. Deixa eu ministrar sobre a tua vida um pouco. Deus, renova promessas nesta noite, Senhor. Restaura promessas. Faz os teus filhos entenderem que o Senhor tem muito mais do que bênçãos. O Senhor tem bênçãos sim, mas o Senhor tem promessas para eles. Não perca a promessa por causa da bênção. A terceira verdade que eles entenderam, eles disseram: nós vamos edificar currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Qual é a terceira verdade, pastor? A terceira verdade é que você precisa se armar até os dentes, e precisa se tornar perigoso para o inimigo, porque você não desistiu de seguir o Senhor. Você construiu uma relação de família. A segurança, os muros, deixa eu voltar só um pouquinho. Os muros falam do sacerdócio, do marido na casa, do pai na casa. Fala de esconder a família, de blindar a família, porque quando o sacerdócio está roto, está rasgado, a família fica vulnerável aos ataques de fora. Mas uma vez que você aprendeu e entendeu a exercer o sacerdócio na sua casa, a ser honesto, ser trabalhador e ser fiel com relação aos bens, a ter comunhão na casa, a esconder os filhos, a família, agora você precisa se armar totalmente das armaduras de Deus, das armas de Deus, e marchar adiante. Se Deus já te deu, você não precisa mais se preocupar com bênçãos, você não precisa mais se preocupar com os bens, nem com a família. Você pode então se ocupar em se armar e marchar adiante da igreja. Que o Espírito Santo te dê entendimento nesta noite. Você pode dizer: a partir de hoje eu vou me tornar alguém que vai à frente, eu vou me armar e eu vou à frente. Se você abrir Efésios 6, capítulo 10, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas ele fala: portanto, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, tomando o capacete da salvação, escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, calçando os pés no evangelho da paz. Ele vai dar uma lista de armas que você precisa. Sabe por que muitas vezes o evangelho para? Sabe por que muitas vezes a tua família sofre? Porque as pessoas, primeiro, nem souberam construir os currais para os bens. Segundo, nem souberam construir as cidades, edificar a cidade para a sua família. Às vezes já nem estão seguindo ao Senhor de verdade. Mas o pior de tudo, ninguém quer se armar.
Deixa eu corrigir, não é ninguém, são poucos, a maioria quer se armar, amém? Amém? Aleluia! Se armar custa preço. Se armar não é fácil. Eles dizem: nós nos armaremos e nós apressadamente iremos adiante de Israel. Sabe o que eles estavam dizendo com isso? Os Rubenitas, os Gaditas e os filhos de Manassés, eles estavam dizendo: nós temos coragem de marchar na frente daqueles que ainda não têm os seus bens. Nós temos coragem de ir à frente, arriscar as nossas vidas por aquilo que Deus prometeu para todo o povo. Eles estavam dizendo assim: Moisés, nós não somos egoístas, não é porque eu recebi que os outros fiquem para lá. Não, Moisés, nós teremos coragem de jejuar, de consagrar, de orar, de abrir mão do nosso conforto, de deixar as nossas famílias lá escondidas, de deixar os nossos bens escondidos, mas nós vamos tomar toda a armadura de Deus, toda a arma do Senhor, e nós vamos marchar à frente. Isso fala de homens de Deus que têm coragem de ir para a oração pela madrugada. Ai, você não precisa nem sair de casa para isso, é só no Espírito. Homens que têm coragem de ir para a oração da chácara toda segunda-feira. Homens que têm coragem de proclamar um jejum de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. Homens que tenham coragem de ir para o Senhor além, para que Deus possa ir além com Ele. Homens que tenham coragem de dizer: eu já estou abençoado, eu nem tenho mais nada para pedir para o Senhor, Ele já me deu tudo que eu precisava. Eu estou habitando numa terra rica, eu tenho uma família abençoada, eu não tenho problema no meu casamento, mas eu estou vendo algumas pessoas que ainda têm problema, algumas pessoas que ainda têm dificuldade, então eu não preciso nem orar por mim mais, ou seja, eu não preciso pedir, eu vou apenas orar, interceder por estes. Quantas vezes você fez um jejum por outras pessoas? Quantas vezes você orou por outras pessoas? Quantas vezes você levantou pela madrugada, abandonou a sua cama, foi para o sofá para orar e dizer: Deus, me dá condições de ajudar famílias. Fique de pé nesta noite, querido. Há algo do céu sobre este lugar. Eu vou repetir, são apenas 3 verdades. Primeiro, você não pode deixar de seguir o Senhor. Segundo, você precisa edificar currais para os teus bens e edificar cidade para a tua família. São 2 coisas muito diferentes. Por favor, não confunda currais com cidades. Por favor, não misture aquilo que é para os bens materiais. Não misture as coisas com as pessoas. Ame as pessoas e use as coisas. Não inverta. Tem gente que se quebra todo, porque depois que Deus o abençoa, ele começa a amar as coisas e a usar as pessoas em função das coisas. Em nome de Jesus, nesta noite, aprenda a edificar currais com trabalho, honestidade e fidelidade para os bens que Deus te deu. Mas acima de tudo, aprenda, faça um propósito de edificar cidades para a tua família. Que a tua casa seja uma casa de bênçãos, de alegria, de conforto. Que os teus filhos tenham liberdade de orar com você, de falar com você, de pedir para você, de chorar com você. Que a tua esposa tenha liberdade. Que o teu sacerdócio dê proteção à tua casa. Que o teu sacerdócio seja muro para a tua casa. E aí quando você olhar tudo isso funcionando, você diz: agora nós vamos nos armar. Agora eu vou me armar, eu vou me munir da palavra de Deus. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou consagrar mais. E eu vou estar sempre à frente. Eu vou à frente, porque pessoas me seguirão para a terra prometida. Deus já me deu uma terra, mas tem gente ainda esperando pela terra. Deus já te deu uma família abençoada, mas o teu vizinho está morrendo do teu lado. Por favor, quebrante o teu coração agora. Por favor, quebrante o teu coração, comece a orar. Deus te deu muito, e se Ele não te deu, vai te dar nesta noite, em nome de Jesus. Se você aprender a seguir o Senhor, se você aprender a construir currais para os bens e edificar cidade para as famílias, aí você vai poder se armar de toda a armadura de Deus. Adore o Senhor por um instante. Alguém adore o Senhor. Oh,